Olá! Se você está acompanhando toda a polêmica envolvendo campanha da fraternidade, CNBB, você precisa saber que esse desconforto, todo esse desacerto, tem por trás de si algo que se chama teologia da libertação. Esse é o motor, o elemento causador de todo esse mal-estar. Vamos entender isso. E por quê? Se você condena a riqueza, você condena a poupança. Se você condena a poupança, você impede o investimento. Se você impede o investimento, os investimentos, você trava o desenvolvimento. Travando o desenvolvimento, os investimentos, a poupança e a riqueza, você é levado a consumir a riqueza pré-existente, os bens de produção pré-existentes. Quando isso acaba, entra-se numa vida de subsistência, vive-se da mão para a boca. E acaba havendo mais boca do que mão. Esta é a experiência de 43 países ao longo de um século inteiro, mostrando que o produto final chama-se miséria. Mas a ideia em si encanta a muitos, porque traz consigo noção de uma vida simples, de uma vida singela, de uma vida austera, de uma vida irreal, de uma vida que não existe mais, de uma vida incompatível com a população mundial. Bom, primeiro ponto. Essa é a consequência de um sistema econômico baseado nestas ideias, miséria e pobreza. Mas como é que, apesar de toda a experiência, de toda a lógica de um raciocínio desenvolvido em cima dessa ideia, mostrando que não dá certo, como é que isso atrai? E atrai tantos católicos, e causa ainda encantamento, apesar de tão bolorenta a ideia, tanto encantamento dentro de setores expressivos do clero e do episcopado brasileiro. Acontece que a teologia da libertação, pensada na União Soviética, dentro da KGB, ao tempo em que ela, a União Soviética, ainda vivia dos bens de produção pré-existentes à implantação do regime, especialmente as indenizações do pós-guerra e as apropriações que a Rússia fez, quando aparentemente para o mundo aquilo estava dando certo lá. Dentro da KGB foi pensada esta teologia. Se você duvida, consulte na internet sobre teologia da libertação KGB. Há material de informação suficiente para você compreender onde foi gerada esta teologia para atrair os cristãos para o comunismo. Bom, lá dentro, essa teologia, entrando em contato com o mundo católico, levada ao mundo católico, produz, na sua estratégia, uma troca muito simples de palavras. A palavra pobre do Evangelho. Palavra que diz muito no Evangelho e diz muito aos cristãos. Pelo amor aos pobres, o zelo que por eles devemos ter. A troca desta palavra pelo vocábulo excluído traz a luta de classes e o comunismo para dentro da igreja, para dentro da teologia e para dentro da igreja. Por quê? Porque excluído é o sujeito passivo de um ato de exclusão. Alguém maldosamente exclui outrem para que ele não se inclua. Então, há um ato de maldade de excluir o excluído e há, obviamente, por parte do excluído, uma necessária revolta, conscientização em relação à sua situação de excluído para incluir-se novamente. Luta de classe. Esse é o ponto. Você simplifica a análise levando para esta situação de incluído, excluído, incluído, inclusor, excluído, exclusor. Luta de classe, conflito. Comunismo. O que eu posso fazer? Isto é, causa de indigência na ordem econômica, como a experiência mostrou o mundo afora, e a causa de conflitos dentro da Igreja Católica. Colocação, sob o ponto de vista filosófico, de orientação política, totalmente equivocada dos setores que, dentro da igreja, aderindo a isso, aderem a partidos políticos que são, em tudo mais, inimigos da igreja. Nisso e em tudo mais, aliás, inimigos da igreja. Combatem as teses da igreja, sempre, querem excluir toda a influência religiosa na vida civil,
em nome da laicidade do Estado, mas jamais você os ouviu criticando alguém que tenha vínculo com a teologia da libertação, como, por exemplo, a CNBB. Deu para entender? Então, esse é um problema. Transforma-se o problema em solução e a solução em problema. Não pode haver, olha, dificilmente se pode conceber algo tão perverso, tão nefasto para a vida de uma sociedade. Se você duvida disso, conviria dar uma olhada nesse livro. Paraíso Perdido, de Frei Beto. Olha aqui, quem perdeu o paraíso? Olha o paraíso que estavam tentando construir, não deu certo. Che Guevara, Lenin, Mao Tse-tung, Prestes, Fidel Castro, Ho Chi Minh, Stalin, Marx, Trotsky, todos aí. Paraíso, perdeu-se o paraíso que esses homens queriam construir. Esse livro aqui, Frei Beto conta suas viagens para levar a teologia da libertação para os países comunistas do leste europeu e a teologia da libertação para os movimentos revolucionários, ou estimular movimentos revolucionários com base na teologia da libertação na América Latina. Nada disso deu certo, no final do livro ele confessa, mas aqui na página 166 ele narra uma de suas muitas reuniões com Fidel Castro. Presente Dom Pedro Casaldáliga, bispo de São Félix do Araguaia, hoje bispo emérito, vivo, pode confirmar a história, Frei Beto, que foi testemunha do fato, e Fidel conversava com o bispo, Dom Pedro Casaldáliga, sobre teologia da libertação, e eu suponho que Fidel Castro, como de fato estava, empolgado com esta teologia, tivesse eventualmente pensando fazer uma declaração ou pudesse eventualmente deixar escapar alguma declaração pública de apoio à teologia da libertação, então ele é advertido, é o que se deduz da leitura do livro, é advertido por Dom Pedro Casaldáliga da seguinte maneira: veja, para a direita é preferível que o Papa seja contra, como de fato era, a teologia da libertação, do que Fidel Castro seja a favor. João Paulo II era contra. Para a direita, é preferível ter João Paulo II contra do que uma manifestação de Fidel Castro a favor. E o que responde Fidel Castro? Fidel Castro diz a Dom Pedro: a teologia da libertação é mais importante que o marxismo para a Revolução Latino-Americana. A teologia da libertação é mais importante que o marxismo para a Revolução Latino-Americana. Palavras de Fidel Castro, testemunhadas e expostas nesse livro por Frei Beto. Será preciso dizer mais para mostrar a relação entre essa teologia que há tanto tempo inferniza a vida da Igreja, produzindo tão maus resultados, com o comunismo? Será preciso mais? Mais claro do que a palavra de Fidel Castro? Pense nisso.